pessoal, eu sou Gessé Palma e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, que é o nosso contexto, aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando, tanto no nosso país como no mundo, que é a respeito dessa pandemia que tem acontecido por aí. Eu quero já de antemão avisar você que nos próximos dias eu vou lançar uma série de vídeos a respeito do Apocalipse. Eu vou começar a falar sobre as 5 cartas, são os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, que também vai ajudar a gente a entender sobre o que está acontecendo, sobre essa pandemia, sobre essas coisas que estão acontecendo aí no nosso país e no mundo, como eu já falei. Então, dentro de alguns dias eu vou lançar esse vídeo a respeito do livro de Apocalipse, começando com as 5 cartas que são enviadas às igrejas. Enfim, vai ser um vídeo bem bacaninha, bem trabalhado, e eu quero que você esteja comigo aí, tá bom? Mas hoje eu quero falar a respeito dessa pandemia que nós estamos vivenciando. O mundo, nosso país, o mundo, né, enfim, estamos vivendo um momento histórico. Nós estamos enfrentando essa pandemia que começou lá na China e se espalhou por todo o mundo, chegou ao nosso país, e você veja que é uma situação que não só, como eu já falei em outros vídeos, não só trazem problemas para a saúde das pessoas, mas também está causando uma grande turbulência em várias áreas da nossa sociedade. Na área de saúde, na área da política, né? Algumas pessoas estão desesperadas, nervosas, preocupadas, outras pessoas não estão pensando na situação, enfim, cada pessoa está vivendo de uma maneira, cada pessoa está vivendo esse período de uma maneira, e estamos tendo um resultado, às vezes, um pouco catastrófico com respeito a isso. E nós estamos vivendo esse momento muito delicado e muito importante. Eu vi 2 notícias hoje na internet muito interessantes. A primeira delas é da revista Exame, que diz assim: o Brasil atinge mais ou menos o número de 40 mil casos confirmados do vírus Covid-19. Então essa notícia diz que o Brasil atingiu mais ou menos um número de 40 mil casos, e todos nós sabemos que cada minuto que passa, esses números são atualizados. O que nós não sabemos é a respeito das notícias que acompanham esses dados, se são notícias verdadeiras ou não. Mas isso também é assunto para outro material, outro vídeo que nós vamos produzir aí para frente. 40 mil casos, voltando à notícia, 40 mil casos confirmados de pessoas com o Covid-19. Então esse é mais ou menos o contexto que nós estamos vivendo, o contexto na área de saúde que nós estamos vivendo. É difícil? É. Nós temos amigos que trabalham na área de saúde, médicos, enfermeiros, e todos eles dizem que a situação realmente é complicada, é difícil de se entender, é difícil de se enfrentar, é difícil de saber o que fazer. Às vezes a gente não sabe o que realmente fazer. Então tem gente que se atrela a uma liderança religiosa, por exemplo, e espera que aquela pessoa diga a ela o que fazer. Outra pessoa tenta analisar as notícias e filtrar aquilo e ver o que tem que fazer. Outras pessoas olham para as necessidades de sua família, de sua casa, e tomam certas decisões e assim tomam uma atitude. Então cada pessoa está vivendo um momento muito delicado em sua vida e com sua família. Eu vi uma outra notícia da revista Isto É, dizendo que, segundo o órgão ligado à ONU, que é um órgão chamado CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, nós estamos falando da América Latina nesse momento. Então, segundo esse órgão que é vinculado à ONU, a América Latina sofrerá a pior crise social em décadas, com milhões de pessoas passando por desemprego e pobreza, por causa justamente desta pandemia que está acontecendo.
São notícias que estão vindo até nós, a gente está bombardeado por notícias todos os momentos, todas as horas. Realmente é uma situação única que nós estamos vivendo. É claro que o mundo já passou por outras pandemias, né? O mundo já passou por outras situações, o mundo já passou por situações terríveis financeiramente falando e de saúde, o mundo já passou por muitas situações complicadas. Mas nós estamos passando por essa situação agora, nós estamos vivenciando, experienciando essa situação nesse momento. E nós precisamos ter um norte, nós temos que entender o que fazer, como fazer, nós temos que conseguir passar por isso, precisamos saber exatamente como fazer. E eu devo dizer a você que nós não podemos nos atrelar a liderança nenhuma, nós não podemos deixar que outra pessoa decida pelas nossas atitudes. Cada um de nós precisa decidir a agir conforme a sua consciência e conforme a sua espiritualidade. Eu quero dizer para você que se você quer saber o que você tem que fazer, você precisa, primeiro, olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela tem todas as respostas que nós precisamos na nossa vida. Seja para tomarmos decisões do dia a dia, ou seja, para enfrentarmos grandes situações como essa. O Senhor Jesus, uma certa vez, teve um momento ali com os seus discípulos, e eles chegaram para ele e fizeram uma pergunta. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Eles chegaram diante de Jesus e perguntaram assim: diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, é uma palavra forte, mas também é uma palavra que muita gente ouve em toda a vida, durante a sua vida, e muita gente não dá nem bola para o que está acontecendo. Eu conversei com um amigo há uns dias desses atrás e ele disse para mim que não aguenta mais, depois que começou essa pandemia, não aguenta mais as pessoas falando do fim do mundo, do fim do mundo, do fim do mundo, não é? Mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele já havia previsto situações como essa. No versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, está escrito assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Palavra que é fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus já havia falado sobre essa situação de terremotos e pestes, doenças, não é? Coisas que iriam atingir a vida do ser humano. Ele disse: olha, vai acontecer de terremotos, vão acontecer em vários lugares, rumores de guerras e pestes vão vir sobre os homens. Então, o que foi que o Senhor Jesus falou sobre isso? Ele respondeu dizendo que as pestes viriam, as enfermidades viriam, o homem não teria controle sobre as pestes, sobre as doenças, sobre as enfermidades. E não teria controle sobre essa situação. Ele disse: as enfermidades virão, as pestes assolarão a vida das pessoas, e na verdade é isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos vivenciando nesse momento. Porque nesse momento, esse vírus, como eu já falei, ele não atinge somente o corpo da pessoa, não é? Ele não atinge somente a saúde da pessoa, mas ele está desequilibrando o mundo em todas as suas áreas. E eu sempre bato na tecla da área financeira porque é a área que mais vamos sentir depois da saúde. Muitos desempregos, muitas pessoas na miséria, muitas pessoas na pobreza, muito mais do que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Muito mais pessoas estarão na miséria, muito mais pessoas estarão na pobreza, muito mais desemprego haverá no mundo do que nós já estamos vivenciando no nosso dia a dia.
muitas pessoas sendo mandadas embora de trabalhos, de emprego, de serviço, e por consequência disso, não tem trabalho, não tem dinheiro para fazer uma compra, não tem dinheiro para colocar comida em casa, e como consequência, muitas pessoas farão coisas que normalmente não fariam. Jesus disse que vocês vão ter fomes, vocês vão ter terremotos, vai haver brigas, guerras, rumores de guerras e as pestes virão. E a maior pergunta é, o que nós vamos fazer? Como nós vamos passar por isso? E Jesus responde, ele diz assim, no mesmo capítulo 24, no versículo 13, ele fala, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que passar por isso. Aquele que resistir. Aquele que permanecer firme. Este vai passar por isso. Este vai chegar até o fim. Este vai conseguir sobreviver, vai passar por essa situação. Então a palavra-chave não é ter medo. A palavra-chave não é entrar em pânico. A palavra-chave aqui é perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então eu quero dizer para você que analisando o que nós estamos passando hoje, que não é uma coisa difícil de se olhar, de se pensar, porque os jornais falam nisso todo dia, porque nós recebemos mensagens nas redes sociais todos os dias, todos os momentos, então estamos bombardeados por isso, todas as pessoas estão bombardeadas com notícias, com o que está acontecendo do outro lado, do outro lado do mundo. Todos nós conhecemos pessoas, temos amigos que moram fora do nosso país e que estão vivenciando aquilo, estão experienciando essa situação. Então temos notícias de todos os lugares do mundo. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos complicados, momentos tristes, momentos turbulentos. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa palavra peste que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus também é encontrada no salmo que é mais lido em todo o mundo por pessoas de todas as religiões e até por pessoas que não têm religião, que é o Salmo 91. E eu quero finalizar esse meu pequeno vídeo falando com você, lendo para você acompanhar comigo o Salmo 91, que precisa se tornar para nós a nossa oração nesse momento tão turbulento. Procurando notícias e lendo notícias a respeito desse assunto, quando eu joguei no Google assim, o que será do mundo depois dessa pandemia, as notícias geralmente são essas. O mundo não será mais o mesmo. As situações que vamos passar depois, o reflexo que vai ter depois disso passar, será um reflexo difícil, serão momentos difíceis, serão momentos complicados. Como eu já falei, já está sendo feita uma análise sobre a América Latina a respeito da situação de desemprego, de pessoas passando por fome, desemprego, miséria. Então, o reflexo disso será algo muito pior do que nós já podemos analisar e ver no nosso cotidiano. Então que o Salmo 91 se torne para nós a nossa oração, mas também se torne o nosso entendimento, se torne também a nossa bússola para sabermos o que fazer nessa situação. O Salmo diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem não vai ser atingido? Aquele que estiver escondido no esconderijo do Altíssimo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja,
Que o Senhor Deus possa guardar você e a sua família, em nome de Jesus.